Cachorro K9 é agredido por ser burro e revela o segredo chocante em sua recuperação. Max era um cão K9, um verdadeiro herói para a polícia e, ao mesmo tempo, um destino de zombarias cruel. Em um dia ensolarado, enquanto patrulhava seu bairro, um grupo de jovens mal-intencionados, cercado por risadas e desprezo, decidiu que era hora de se divertir às custas de Max. Eles começaram a chamá-lo de burro e, com um movimento rápido, distribuíram chutes e socos, como se a lealdade e a bravura de Max não fossem dignas de respeito. O pobre cachorro, confuso e machucado, sentiu a dor do preconceito e a tensão da crueldade. Assim que os rapazes se afastaram, deixando Max caído e ofegante, Clara, uma veterinária que passava por ali, não conseguiu conter as lágrimas. Ela correu até ele, seu coração apertado de compaixão. "Desculpe, querido. Eu vou cuidar de você", ela murmurou, envolvendo-o com delicadeza em um cobertor. A bondade de Clara era uma luz na escuridão. Durante a recuperação, Max começou a ter visões perturbadoras. Imagens de crimes não resolvidos assaltavam sua mente, como se visse o que mais ninguém queria enxergar. Ecoavam em seus sonhos os gritos de angústia, os sussurros de traição. Ele via rostos obscuros se misturando às sombras, revelando um padrão que não podia ignorar. Os dias se passaram e Clara percebeu as mudanças no cão. Ele uivava à noite, como se tentasse transmitir algo importante. Um dia, enquanto explorava um novo canto do hospital veterinário, Max abriu os olhos de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. A intensidade de seu olhar parecia apaixonada por um propósito. Ele estava tentando se comunicar. Clara, querida defensora dos inocentes, decidiu que não apenas cuidaria de Max, mas também o ajudaria a desmascarar um policial que suspeitava ser corrupto. Alguém que tinha uma ligação com as trevas que assombravam a cidade. Com cada passo, Max se levantou das cinzas da dor e começou a unir pistas, cada visão revelando mais do que as autoridades fingiam ignorar. Clara foi ao seu lado, enfrentando o medo e a dúvida. Juntos, eles começaram a juntar os fragmentos de um quebra-cabeça que poderia expor filhos da cidade com um passado sombrio. Mas o relógio corria e a pergunta pairava no ar. Conseguirão eles expor a verdade e salvar não apenas a honra de Max, mas também a de todos os cães policiais que enfrentam discriminação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Max estavam imersos na missão de descobrir a verdade. Cada detalhe que encontravam, cada fragmento de informação, parecia acender uma chama na determinação deles. Clara estava tão cativada pelo olhar intenso de Max, que parecia falar sem palavras. Mas o que ninguém esperava é a que
toda a sua dedicação se tornaria um jogo muito mais perigoso. Certa noite, enquanto Clara revisava as anotações em seu caderno, algo estranho aconteceu. Max, que até então mostrava sinais de calma, começou a agir de maneira errática. Ele se levantou abruptamente e começou a uivar de forma desesperada, olhando fixamente para a janela. Uma sensação de pânico envolveu a sala. Era como se o ambiente estivesse carregado de tensão. Clara se aproximou, perguntando: "O que aconteceu, Max? O que você está vendo?" Assim que ela falou, um barulho estrondoso ecoou pela noite, seguido de gritos e correria nas ruas. Clara e Max correram até a porta, seus rostos pálidos. O que eles viram do lado de fora deixou Clara sem palavras. Fumaça subia entre os prédios e uma multidão se aglomerava, buscando abrigo e gritando em desespero. Em meio ao caos, Clara avistou um policial, seu próprio colega, cercado por pessoas em pânico. Ele parecia mais nervoso do que nunca. Algo estava muito errado. Enquanto Clara tentava entender a situação, Max começou a puxar seu braço como si quisiese alertarla. De repente, eles ouviram uma explosão. A luz da cidade tiscou e uma sensação de um grande colapso se instalou. Clara olhou para Max, que tiene uma expressão de terror, e então vio o policial, aquele que ella había suspeitado de corrupción, agora brandia una arma, apontando para la multidão aterrorizada. Era como si todo lo que eles suspeitaban había se tornado realidad. «Max, no! Eso es un error!» Ella gritó, tentando correr na direção dele. Mas antes que pudiese fazer qualquer cosa, o policial disparó. Un tiro ecoó na noche, seguido de gritos de horror. Clara parou, o coração na garganta, enquanto a cena diante dela se desenrolava. Rápido como um piscar de olhos, tudo virou um pesadelo. Max, sem hesitar, lançou-se na direção do policial. Ele sabia que precisava agir. A bravura que sempre o caracterizou estava presente. Mas o que aconteceu em seguida a deixou em choque. O policial, em vez de se defender, caiu para trás, revelando um cabo daquilo que parecia ser um dispositivo explosivo preso ao seu cinto. Clara ficou paralisada. Tudo o que pensavam que era um caso de corrupção agora se tornava um ato terrorista. O corpo do policial estava ensanguentado, enquanto o pânico se espalhava. Max, ainda leal, tentou se aproximar, mas Clara o chamou. «Volta, Max! É perigoso!» A multidão começou a se dispersar e Clara, entre a confusão, sentiu seu mundo desmoronar. As perguntas ecoavam em sua mente. Como isso tudo se conectava? O policial que ela confiava estava envolvido em algo tão sombrio. Mais do que isso, poderia ser uma armadilha para ela e Max? O perigo estava presente, e Clara sabia que precisaria desmascarar não apenas um policial corrupto, mas um esquema muito maior. Enquanto Max se agarrava à sua perna, seus olhos transmitiam a urgência de desvendar essa rede de traição. O que eles não perceberam era que um novo inimigo estava observando tudo. Alguém que não queria ser descoberto. No silêncio que seguiu, enquanto a poeira se dissipava, Clara sentiu o que começara como uma tentativa de defesa do seu amigo se transformara em um pesadelo que eles nunca imaginaram. Havia segredos enterrados que se revelariam. O que mais eles iam descobrir? E o tempo estava se esgotando. Uma nova jornada começava. Um jogo de vida ou morte.
No silêncio que se seguiu à explosão, Clara sentiu o tempo parar. O pânico na multidão era palpável, mas sua mente girava em um turbilhão. Max estava ao seu lado, os olhos fixos no policial caído. De repente, tudo ficou turvo. O que era um ato de defesa se transformava em um pesadelo. Clara se agachou, tentando arrastar Max para longe do perigo, mas a cena na frente dela era surreal. Dentre o caos, Clara percebeu um movimento. A multidão se agitou e uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era Lucas, seu colega de trabalho. O policial que tinha dividido com ela tantos momentos. Ele estava ali, mas algo em seu olhar era diferente. Clara sentiu um frio na espinha. Lucas sempre fora compreensivo, proativo, mas agora seu sorriso tinha uma natureza perturbadora. Clara, você não deveria estar aqui, ele disse, a voz calma em meio ao tumulto. Lucas, o que está acontecendo? Ele tinha um explosivo? Clara perguntou, o medo tingindo sua voz. Uma sensação de traição começou a aflorar. É mais complicado do que parece, Lucas respondeu, a expressão mudando de preocupação para o semblante quase satisfeito. Você nunca quis ver, não é? A verdade é que eu sempre soube. Você e Max, em sua busca pela justiça, acabam de abrir as portas para algo maior. Clara sentiu o coração disparar. O que você quer dizer? Ele se aproximou, quase como se a estivesse hipnotizando. Você realmente acha que aqueles que se encontram do lado da lei são sempre os bons? Max pode ser um herói, mas até ele tem sua parte no jogo. A cidade tem segredos e nem todos estão prontos para a verdade. Nem você. Max rosnou baixo, a tensão nas patas. Clara se virou para ele, buscando um sinal de conforto, mas o que viu no olhar de seu fiel amigo era um misto de alerta e desespero. O padrão que se formava era claro. Não havia mais certeza. Você está enganado! Clara gritou, tentando recuperar o foco. Mas Lucas apenas riu, um riso venenoso que cortava o ar. Desculpe, Clara, mas a verdade é que você está tão perdida quanto todos aqui. Eu sou a única pessoa que pode te ajudar. Venha comigo. Você não pode confiar em ninguém. O que Max viu é só a ponta do iceberg. Clara se afastou. Um nó formou-se em sua garganta. Estava presa. A amizade, a lealdade, tudo isso estava em risco. Você não pode estar falando sério. Você está falando como um traidor. Mas antes que ele pudesse responder, o chamado do perigo ecoou novamente. Uma viatura da polícia chegou, sirenes ecoando, luzes azuis iluminando o cenário. Clara olhou, sabendo que as respostas estavam chegando. Mas e as consequências? Escolha seu lado, Clara. Lucas gritou, mas foi interrompido por uma explosão de risadas. Sons vindos de trás dele. Clara girou e viu um grupo de homens se aproximando. Suas roupas escuras e faces cobertas. É hora de jogar, garota, um deles disse, quase provocativo. O novo antagonista não era apenas uma ameaça, mas um sinal claro de que Clara e Max estavam no centro de uma conspiração maior do que poderiam imaginar. A tensão crescia e Max rosnava ferozmente em proteção. Clara sentia a urgência da situação, mas agora era mais do que uma simples questão de sobrevivência. Era uma luta pelo que eles acreditavam ser a verdade. Max, vamos! Gritou Clara enquanto se preparava para correr. Mas o olhar de Max
Havia algo mais profundo. Ele não via apenas a situação. Ele via o que estava prestes a acontecer. Então, como um flash, a verdade bateu. O que Lucas havia insinuado, as sombras no passado de Max, tudo se entrelaçava de uma forma que Clara não podia entender. Algo tinha que ser feito, mas quem ela podia realmente confiar? O alarme soou alto, como um aviso e um chamado à ação. Era um jogo perigoso e a vitória poderia custar tudo. Uma nova realidade estava se formando, onde as linhas entre aliados e inimigos se tornavam indistintas. Uma escolha deveria ser feita. Mas qual? O futuro estava cheio de perguntas. E Clara, balançando entre coragem e desespero, sabia que a resposta estava mais próxima do que nunca. Nas sombras, esperando para ser revelada. Clara estava paralisada. O barulho das sirenes misturava-se ao caos do momento. As luzes piscando, a multidão correndo na direção oposta e Lucas, seu ex-colega, com aquele olhar perturbador. O desespero tomou conta dela. «Max, precisamos ir!» ela gritou, puxando o cachorro para longe. Mas a tensão no ar era palpável. Lucas estava ali. Suas palavras a marcaram como uma punhalada. A verdade é que você está tão perdida quanto todos. Aqui! Max rosnava, as orelhas em pé. Ele sentia que algo estava muito errado. Clara olhou para o amigo de quatro patas e viu que ele não estava apenas reagindo ao caos, mas a algo mais. O olhar dele, intensamente fixo em Lucas, parecia dizer: cuidado! Era um aviso ou um pressentimento. Mas antes que pudesse decifrar, uma sombra se moveu nas proximidades. Algo que parecia estar eclodindo na escuridão da noite. Foi então que tudo aconteceu. Uma sombra saiu da multidão e correu em direção a Lucas. Clara se virou. Seu coração estava na boca. Um homem avançava, uma faca brilhando sob a luz das sirenes. Você não vai escapar, Lucas! O grito preencheu o ar. E a cena se transformou em um turbilhão. Clara viu Lucas congelar. A expressão que antes era de desafios, agora se tornava de alarme. O homem mergulhou contra Lucas, mas não houve um grito. Tudo aconteceu tão rápido. Clara percebeu a lâmina se cravando em Lucas, que mal teve tempo de se defender. Ele caiu, sangue jorrando, e a multidão gritou em horror. Clara ficou paralisada, incrédula, os olhos fixos na cena se desenrolando à sua frente. O que era uma simples suspeita agora se tornava uma tragédia em tempo real. Não! Clara movimentou-se como nunca antes. Max, ágil e rápido, avançou. Ele pulou para proteger Clara, mas ela já estava na frente. O homem se virou para ela, pronto para atacar. O olhar de Lucas estava cheio de dor, e ele gemia enquanto tentava se arrastar. Clara ficou ali, a adrenalina a consumindo. «Por quê?» gritou ela ao homem, mas ele apenas sorriu, um sorriso torto e satisfeito. «Porque ele traiu todos nós, inclusive você, Clara. Ele queria que você soubesse a verdade, mas não assim.» Em choque, Clara olhou para Lucas, que estava caindo. Você não fez isso. Ela sentiu a traição das palavras dele reverberarem em seu coração. Um gemido escapou dos lábios dele. A verdade é mais escura do que você imagina. E então ele fechou os olhos, a vida escorrendo dele. O pânico se espalhou. Agora, não era apenas a busca pela verdade. Era uma luta por sobrevivência. Lucas, o amigo que sempre confiou,
agora estava caído e as palavras dele revelavam que muito estava por trás de toda aquela situação. O homem à sua frente virou-se e, em um movimento rápido, desapareceu na massa, deixando um rastro de confusão e terror. Max, vamos! Clara gritou, mas ela não sabia para onde. O que mais estava escondido? Qual a conexão entre Lucas e aquela situação? O que ele realmente sabia? A cidade parecia estar respirando uma tensão que Clara nunca imaginou. Agora, tudo o que pensava estar claro estava envolto em soldas. O tempo estava se esgotando enquanto se virava para Max, que olhou de volta com uma expressão que dizia: "Sinto que vamos descobrir." No fundo, Clara sabia que esta era apenas a ponta do iceberg. Mais perguntas surgiam, mais segredos a serem desenterrados. Da verdade que Lucas tentava evitar parecia mais perigosa do que eles podiam imaginar. E no fundo, Clara sentia que tudo tinha mudado para sempre. O futuro deles agora era uma interrogação, um mistério tremendo. Mas uma coisa era certa: já não havia como voltar atrás. Clara estava paralisada. A cena de horror à sua frente a consumia. Os gritos, o sangue, a traição. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente, reverberando como um lamento. A verdade é mais escura do que você imagina. O que mais ele sabia? O que aquilo realmente significava? Max rosnava, pronto para pular na proteção de sua dona. Mas os instintos de Clara eram mais fortes. Ela pegou seu fiel amigo pela coleira e, com determinação, puxou-o para longe daquela cena insuportável. Mas a confusão a cercava. Lado a lado, eles começaram a se afastar. Mas o pânico da multidão o seguiu. Uma avalanche de rostos aterrorizados. Clara fechou os olhos por um momento, tentando reunir os pensamentos. Era hora de sair, de encontrar um lugar seguro. "Saiam do caminho!" gritou uma voz abruptamente, cortando o ar. Uma viatura da polícia empacou à sua frente, luzes piscando intensamente. Assim que Clara ergueu a cabeça, seu coração deu um salto. Ali estavam os policiais que ela conhecia. Mas, em meio ao caos, os rostos pareciam diferentes, tensos, alerta. Clara sabia que as coisas não iriam acabar bem. "Mova-se!" gritou um oficial. Mas Clara percebeu que não era para ela. Em vez disso, um grupo de homens encapuzados surgiu, cortando a multidão como facas afiadas. Eles estavam se aproximando do carro de polícia. A adrenalina subiu e a urgência da situação disparou. "Max, rápido!" Clara puxou seu companheiro, mas sem avisar, um dos homens apressou o passo. E antes que Clara pudesse reagir, um som ensurdecedor preencheu o ar. Uma explosão. O impacto a atirou para o chão e tudo em sua volta ficou envolto em fumaça e caos. As luzes da viatura se apagaram e a confusão espalhou-se. Como um incêndio. O pânico era palpável. No meio do tumulto, Clara tentou se levantar, ainda aturdida. E ao olhar ao redor, o que viu a deixou em estado de choque. O corpo de Lucas, agora coberto por uma mancha de sangue, estava claramente se movendo. O que era impossível se tornou verdade. Ele estava vivo. A cena parecia surreal, mas não havia dúvida. O homem que ela tinha considerado um traidor estava ali, respirando com dificuldade. "Clara!" ele murmurou, a voz fraca, mas havia algo mais nos olhos dele. Algo que a fez hesitar. "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." Max, ainda ao seu lado, olhou para Clara. Sentia o medo transbordando. Clara sabia que precisava agir, mas a indignação e confusão a bloqueavam.
Por que tudo isso? Lucas forçou um sorriso, mas a dor em seu rosto era clara. Você não pode entender. Não havia outra saída. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Você precisa sair daqui, Clara. As palavras dele ecoavam. Breve vislumbre foi um breve vislumbre do policial que a havia atacado. Ele aparecera das sombras, com um olhar triunfante. Ótimo! O jogo ficou interessante. Ele disse, com um sorriso cruel. Clara deu um passo para trás, o pânico a invadindo novamente. Ela olhou de Lucas para o homem que parecia controlar tudo. Max rosnava ferozmente, a tensão palpável em seu corpo. Algo estava terrivelmente errado. Além do que podiam ver, o homem caminhou lentamente, como se estivesse jogando um jogo que Clara não conseguia entender. Lucas, com um esforço extraordinário, cuspiu sangue. A cidade não é o que parece. O que você pensa saber? É tudo uma farsa. As palavras dele a atingiram como uma onda. Essa não é apenas uma luta por justiça, Clara. É muito maior do que você imagina. Eles são mais fortes e estão dentro da polícia. Agora, o perigo era real. A confusão se aprofundava. Clara olhou novamente para Max, seu cachorro fiel, que sempre esteve ao seu lado, e se lembrou de tudo que enfrentaram juntos. Aquela amizade era a única coisa que restava clara em meio à tempestade de mentiras e traições. Mas a reviravolta estava apenas começando. Antes que Clara pudesse processar tudo, um grito ecoou na escuridão. Clara! Uma mulher surgiu. Uma figura conhecida. Era Clara, sua irmã, que havia desaparecido há meses. A presença dela era um choque que Clara não viu chegando. Você não pode confiar nele, gritou a irmã, mirando Lucas com desprezo. O que significava isso? O que significava isso? As peças do quebra-cabeça estavam começando, mas a imagem era muito complexa e sombria. Rápido, Clara! Precisamos ir! A irmã a puxou. Mas Clara sabia que havia mais no jogo do que um simples resgate. E um nome ressoava em sua cabeça de quem realmente poderiam confiar. Enquanto tudo girava ao seu redor, Clara percebeu que a verdade estava mais longe do que jamais imaginou e o tempo estava se esgotando. Uma batalha estava prestes a começar. Mas o que mais poderia ser revelado? Como iriam sair daquela armadilha? Outubro parecia ter se tornado o mês mais escuro na vida de Clara. E ela sentia que a luta apenas começava. Clara estava presa em um pesadelo. A cena diante dela. A morte de Lucas e a sombra ameaçadora do homem que agora se aproximava. Parecia surreal. O coração pulsava forte, quase saltando pela boca. Max, ao seu lado, rosnava forte, sentindo a tensão. Noah. Ela olhou para sua irmã, que estava ofegante e aterrorizada. O que está acontecendo, Clara? Precisamos sair agora. Mas a urgência deles era interrompida. O homem encapuzado, com um sorriso sarcástico, se aproximou ainda mais. Vocês realmente acham que podem escapar de mim? Sua voz era como um veneno, cortando o caos ao redor. Clara sentiu o medo crescendo, mas uma centelha de raiva surgiu. Quem ele pensava que era? Quem é você? Clara gritou de volta, a voz tremendo, mas determinada. Ele riu. Não importa quem eu sou. O que importa é que você está perdendo tempo. A verdade que você busca é muito mais perigosa do que imagina.
O olhar dele brilhava de satisfação, como se essa revelação fosse um troféu. Enquanto isso, Lucas gemia no chão. Sua expressão de dor era um lembrete constante da traição que ele supostamente havia cometido. Mas Clara sabia que tinha que decidir. Ficaria ali presa nas espirais de mentiras ou lutaria? Clara! Chamou a irmã, puxando-a com força. Vamos! Precisamos sair! Mas antes que pudessem se mover, a multidão se agitou mais uma vez. Clara virou-se para olhar, e o que viu a paralisou. A polícia havia chegado em peso, mas não eram apenas os oficiais comuns. Eram homens em trajes especiais, com armas em punho e feições duras. Um deles era reconhecido. Era seu antigo chefe, Roberto, o homem que sempre a apoiou, mas que agora tinha um olhar frio e impassível. Libere a área, ele gritou, as autoridades ao seu redor se movendo com precisão militar. Roberto, o que está acontecendo? Clara gritou. Ela tinha que entender. Mas ao olhar para seu chefe, a expressão dele dizia tudo. Ele não estava ali para ajudar. Você não sabe de nada, Clara, ele respondeu, a voz grave. Nada do que você pensava ser verdade é real. Você foi usada. Agora faça o que for necessário para se proteger. Isso não é mais sobre você. As palavras dele eram como facadas que cravavam fundo. Usada? Em quem ela poderia confiar? O homem encapuzado riu mais uma vez, como se alimentasse a dor dela. Viu? Eles são todos iguais. Você é apenas uma peça no tabuleiro. E o jogo acabou de começar. Max rosnou com mais força e Clara olhou para seu fiel amigo. A presença dele era um lembrete do que realmente importava. A urgência foi acrescida por um novo sentido de determinação. Mas antes que pudesse formular um plano, a irmã dela agarrou seu braço. Clara, vamos sair! Agora! Nesse momento, uma explosão ofuscante iluminou a cena. Clara mal conseguiu processar o estrondo antes de ser jogada para trás, a onda de choque a atingindo com força. O som era ensurdecedor e ela percebeu que o caos havia explodido em um novo nível. Quando a luz apagou, Clara conseguiu se levantar. Mas o que viu a deixou sem palavras. Lucas, que agora estava mais perto, estava de pé, mas não como antes. Ele havia mudado e a expressão dele não era mais de dor, mas de um poder que Clara não reconhecia. Os olhos dele brilhavam em um tom explosivo, como se ele tivesse tornado o próprio caos em seu aliado. Clara! Ele gritou, e o tom de urgência em sua voz a fez preparar-se para o pior. Você precisa saber a verdade, mas não pode fazer isso aqui. Estamos em um lugar perigoso. A irmã dela estava em estado de choque com a nova revelação, mas antes que Clara pudesse falar, tudo ficou escuro. Então, aconteceu. Clara sentiu algo cortante em seu braço. Ela olhou para baixo e viu uma faca enfiada em sua pele. O homem encapuzado estava novamente na frente dela, mas agora com um olhar diferente, de pura satisfação. Bem-vinda ao jogo, Clara. Agora prepare-se para a verdadeira revelação. O mundo girou e enquanto a dor se espalhava por seu corpo, uma verdade mais sombria começou a se formar. Segredos mais obscuros estavam prestes a vir à tona. E notou que nem mesmo Max poderia protegê-la dessa vez. Clara caiu, o mundo ao seu redor escurecendo, deixando apenas uma pergunta pulsando em sua mente. O que mais estava escondido na escuridão? Clara caiu no chão, a dor da picada se espalhando pelo braço. O homem encapuzado a olhava com um sorriso cruel,
como se tivesse acabado de vencer um jogo macabro. O medo era palpável, mas havia algo mais profundo. A tensão na sala cresceu. Um silêncio quebrado apenas pelo som distante de sirenes e gritos. Você não deveria ter vindo aqui, Clara, ele disse. Sua voz baixa como um sussurro de vento gélido. Agora você está presa. A verdade que procura é uma armadilha. Ela tentou se afastar, puxando Max. Mas as pernas pareciam coladas ao chão. A dor no braço a distraía, mas em meio ao desespero, uma centelha de raiva brilhou dentro dela. Quem é você? O que você quer de mim? O homem inclinou a cabeça, os olhos brilhando na penumbra. Você realmente nem sabe? Essa cidade precisa de alguém como você. Mas a verdade não pode ser revelada a todos. Não ainda. Nesse instante, a cena mudou. A paixão subiu. Clara sentiu um movimento atrás dela. Antes que pudesse reagir, uma voz familiar ecoou. Pare! Solte-a! Era sua irmã, uma expressão de determinação em seu rosto. Clara reconheceu, mas o que se seguiu a deixou em choque. Você veio para me salvar? Clara disse, sua voz tremendo. Não! Você não entende! Ele não é quem você pensa. A irmã projetou uma mão, mas antes que pudesse terminar, o homem encapuzado fez um movimento rápido e desferiu um golpe. O impacto fez Clara estremeceu. Ele girou para sua irmã e em um instante a lâmina da faca estava cravada em seu coração. O tempo parecia desacelerar. Clara ficou paralisada, incapaz de processar a cena de horror que se desenrolava. Sua irmã, o olhar de confiança em seus olhos, se apagou como uma luz que se apaga. Clara, eu não, foram suas últimas palavras. Não, Clara gritou, o desespero cortando seu ser. O corpo dela caiu ao chão. Um grito ecoou, não só de dor, mas de traição. Então Clara percebeu. Ali, diante dela, estava o homem que manipulou todas as peças. Mas agora também trouxe uma revelação devastadora. Agora, você entende? Ele se virou de novo, encarando-a, todas as pessoas que você amava estavam no meu jogo. E sua irmã? Ela sabia demais. O chão sob seus pés parecia desabar. Clara se afastou paralisada pela cena, enquanto seu coração lutava entre a raiva e a dor. Você é um monstro! Que ela sussurrou, as lágrimas escorrendo sem controle. O monstro é a verdade, Clara. Ele se aproximou, a figura sombria misturando-se com a escuridão. Você tem uma escolha a fazer. O que deseja fazer com isso? Você pode se unir a mim, ou se prender às cinzas do que restou. Max rosnava ferozmente ao seu lado, mas o olhar de Clara estava fixo, perdido entre a tristeza e o ódio. Essa não era a vida que ela esperava. Ela havia lutado por justiça, por proteger os inocentes, e agora tudo estava tão corrompido. A verdade se instalou como uma sombra no fundo de sua mente. O homem estava certo sobre algo. Ele jogava com todas as vidas ao seu redor. Ele conhecia os segredos de cada um, cada movimento. Clara olhou para Max, a única luz em meio à escuridão, e percebeu que ainda havia uma chance. Você pensou que me derrotaria? Clara respondeu, a voz tremendo, mas firme. A verdade pode ser sombria. Mas não me prendo a ela. Eu lutarei e você irá pagar por isso. Então, algo mudou. A adrenalina disparou. Clara avançou. Ela usou cada gota de sua força. Mas nas profundezas, algo dentro dela se quebrava.
O eco das palavras dela reverberava, a traição de quem achava que amava. E naquela luta, uma nova revelação surgiu. Ela não estava lutando apenas por sua vida, mas por um futuro que parecia desmoronar à sua frente. Com uma velocidade absurda, desviou do homem. O confronto se transformou em caos. Era um jogo de sortes, e Clara sentiu que não era apenas uma jogadora. Ela precisava mudar as regras. Max! Gritou, enquanto a noite se tornava um campo de batalha. Mas tudo estava longe de acabar. Naquele momento, uma explosão que abalou tudo. Clara sentiu o chão tremer sob os pés e o mundo se desvanecer em um turbilhão. O que seria a saída desse pesadelo? Sua irmã tinha sido uma vítima inocente ou uma cúmplice no jogo cruel? As respostas estavam ali, bem debaixo de sua pele e entre as sombras se formando. E no meio disso tudo, o verdadeiro inimigo estava mais perto do que ela jamais poderia imaginar. A batalha não havia terminado, e cada respiração que dava pulsava com um novo significado e um novo medo. Clara caiu no chão, a dor da picada se espalhando pelo braço. O homem encapuçado a observava com um sorriso cruel, como se tivesse acabado de vencer um jogo macabro. O medo era palpável, mas havia algo mais profundo. A tensão na sala cresceu, um silêncio quebrado apenas pelo som distante de sirenes e gritos. Você não deveria ter vindo aqui, Clara. Ele disse, sua voz baixa como um sussurro de vento gélido. Agora, você está presa! A verdade que procura é uma armadilha. Ela tentou se afastar, puxando Max, mas as pernas pareciam coladas ao chão. A dor no braço a distraía. Mas em meio ao desespero, uma centelha de raiva brilhou dentro dela. Quem é você? O que você quer de mim? O homem inclinou a cabeça, os olhos brilhando na penumbra. Você realmente não sabe? Essa cidade precisa de alguém como você. Mas a verdade não pode ser revelada a todos. Não ainda. Nesse instante, a cena mudou. A pressão subiu. Clara sentiu um movimento atrás dela. Antes que pudesse reagir, uma voz familiar ecoou. Pare! Solte-a! Era sua irmã. Uma expressão de determinação em seu rosto. Clara a reconheceu, mas o que se seguiu a deixou em choque. Você veio para me salvar? Clara disse, sua voz tremendo. Não, você não entende. Ele não é quem você pensa. A irmã projetou uma mão, mas antes que pudesse terminar, o homem encapuçado fez um movimento rápido e desferiu um golpe. O impacto fez Clara estremecer. Ele girou para sua irmã e em um instante, a lâmina da faca estava cravada em seu coração. O tempo parecia desacelerar. Clara ficou paralisada, incapaz de processar a cena de horror que se desenrolava. Sua irmã, o olhar de confiança em seus olhos se apagou como uma luz que se apaga. Clara, eu não. Foram suas últimas palavras. Não! Clara gritou, o desespero cortando seu ser. O corpo dela caiu ao chão. Um grito ecoou, não só de dor, mas de traição. Então Clara percebeu. Ali, diante dela, estava o homem que manipulou todas as peças. Mas agora trouxe uma revelação devastadora. Agora você entende? Ele se virou de novo, encarando-a. Todas as pessoas que você amava estavam no meu jogo. E sua irmã, ela sabia demais.
O chão sob seus pés parecia desabar. Clara se afastou, paralisada pela cena, enquanto seu coração lutava entre a raiva e a dor. Você é o monstro, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo sem controle. O monstro é a verdade, Clara. Ele se aproximou, a figura sombria misturando-se com a escuridão. Você tem uma escolha a fazer. O que deseja fazer com isso? Você pode se unir a mim ou se prender às cinzas do que restou. Max rosnava ferozmente ao seu lado, mas o olhar de Clara estava fixo, perdido entre a tristeza e o ódio. Essa não era a vida que ela esperava. Ela havia lutado por justiça, por proteger os inocentes. E agora tudo estava tão corrompido. A verdade se instalou como uma sombra no fundo de sua mente. O homem estava certo sobre algo. Ele jogava com todas as vidas ao seu redor. Ele conhecia os segredos de cada um, cada movimento. Clara olhou para Max, a única luz em meia escuridão, e percebeu que ainda havia uma chance. Você pensou que me derrotaria? Clara respondeu, a voz tremendo, mas firme. A verdade pode ser sombria, mas não me prendo a ela. Eu lutarei. Você irá pagar por isso. Então algo mudou. A adrenalina disparou. Clara avançou, movendo-se com toda a força que tinha. Mas antes que pudesse acertar um golpe, um tremor violento percorreu o chão. O que era um simples embate se transformou em um terremoto. As paredes tremeram e logo o teto começou a ceder. Clara gritou, protegendo Max, enquanto pedaços de concreto caíam. No meio do caos, uma luz forte iluminou o local. E então, uma figura bem conhecida surgiu nas sombras. Era o capitão da polícia, Roberto, segurando uma lanterna como se estivesse à frente de uma missão. Clara, saia daí! Ele gritou. Mas não era apenas um aviso. Havia outros por trás dele, e a verdade chocante a atingiu como um soco no estômago. Ele estava atrás de você o tempo todo. Foi ele quem orquestrou tudo. O homem encapuzado parou, o sorriso desaparecendo. Você não faria isso! Ele gritou com desespero enquanto Roberto se aproximava. E então, em uma fração de segundo, Roberto puxou uma arma e apontou para o homem. Mas antes que pudesse disparar, o encapuzado girou e, como um relâmpago, atingiu Roberto com uma faca. O capitão caiu, gritando, enquanto o sangue escorria pelo chão. Não, não, não! Clara gritou, seu coração acelerando. O mundo ao redor dela parecia se desmoronar. As verdades que ela acreditava estavam se desvanecendo. Você estava com ele o tempo todo? Roberto fez uma expressão de dor, tentando se levantar. Eu precisava de você, Clara. Mas as palavras se perderam. Max rosnava, como se sentisse a urgência. O homem encapuzado estava interessado apenas em uma coisa: escapar. Clara sabia que algo muito maior estava em jogo. Muito mais do que qualquer um deles podia imaginar. Clara, vamos! Roberto gritou. Mas Clara hesitou, já confusa. O verdadeiro jogo estava apenas começando e as peças no tabuleiro estavam em movimento. O que realmente era verdade? O que mais estava escondido atrás das máscaras que todos usavam? Ela olhou para Max, então para Roberto, e antes que pudesse decidir, o homem encapuzado sumiu em meio à fumaça. A realidade se tornou um emaranhado de traições e segredos. O que mais estava à espreita na escuridão? Com o coração pesado, Clara sentiu que o que deveria ser a verdade estava agora envolto em mistério.
E a pergunta que pairava era: quem realmente eram as pessoas que ela amava? E em quem mais poderia confiar? Clara estava paralisada. A cena diante dela, o corpo de sua irmã caindo, ainda estava fresca em sua mente. O homem encapuçado havia desaparecido em meio ao caos, mas a dor em seu peito era mais forte do que qualquer ameaça. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ela sentiu o estômago revirar. Max, ao seu lado, rosnava com raiva e Clara percebeu que precisava agir. Mas quando olhou de novo, Roberto, seu antigo chefe, estava se arrastando para ela, pálido e com um olhar de desespero. Clara, você precisa entender. Roberto! Clara gritou, correndo até ele. A cena estava tão fora de controle que seu cérebro mal conseguia acompanhar. O que está acontecendo? O que você sabe? Com dificuldade, Roberto posicionou a mão sobre o ferimento, o sangue ainda escorrendo. Você estava próxima de descobrir. O plano! Eles estão por trás de tudo! O que Lucas fez não foi por escolha. Ele estava envolvido. Clara só conseguiu balançar a cabeça. Isso não faz sentido! Lucas me traiu! Ela estava sem palavras. A raiva e a confusão a dominavam. No final, você pode ser a única que pode pará-los. Roberto sussurrou enquanto seus olhos começavam a cerrar. A verdade sobre a cidade e quem realmente controla. Ele estava prestes a dizer mais, mas um súbito silêncio caiu, interrompido pelo som de passos pesados se aproximando. Clara olhou para trás e o que viu fez seu coração parar. Eram mais figuras encapuzadas. Uma legião. Se aproximavam rapidamente, como fantasmas prontos para capturar. Tudo ao seu alcance. Rápido, Clara! Temos que sair daqui! Max puxou o braço dela, seu instinto de proteção ativado. Mas antes que pudessem avançar, uma explosão de luz iluminou a área. Clara piscou, atordoada, tentando processar o que estava acontecendo. Então, a verdade hitou como um raio. A luz não era só uma explosão. Era uma unidade de elite da polícia. Mas não eram os mesmos de antes. Os rostos estavam cobertos com máscaras. "Vão algemá-la!" gritou um dos homens, apontando para Clara. "Esperem! O que vocês estão fazendo?" Clara gritou, recuando. Ela não podia acreditar no que estava vendo. Aqueles que deviam protegê-la estavam agora a cercando. Mas no fundo, a angústia de Clara foi ofuscada por um som familiar. De repente, uma pessoa saiu os encapuzados. Era Lucas. Clara ficou sem palavras. A raiva, o amor, a traição se misturavam. Ele estava vivo. Ele levantou as mãos, mostrando que não queria luta. "Clara, é uma armadilha." Ela hesitava. Você me traiu? Como posso confiar em você?" A dor ainda a consumia, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Você não entende. Nós não temos escolha. São eles que controlam isso tudo. A nossa única chance de sair é juntos." Não havia mais tempo. As unidades se moviam mais rápido, cercando Clara e Lucas. Mas antes que Clara pudesse responder, um grito estrondoso explodiu do fundo da rua. Espantosamente, um carro com homens armados surgiu, disparando tiros para o céu. O caos estava instalado. A cidade imediatamente ficou em alerta. "É agora, Clara! Corra!" Lucas a puxou, mas o pânico estava no ar. Clara olhou para Max e depois para Roberto, que estava caindo. A pergunta brotou em sua mente como uma bomba. Quem estava realmente por trás disso? Era uma trama complexa. E se cada um deles estava sendo manipulado? Clara, ainda confusa,
estava presa entre seu passado e o futuro incerto. E enquanto corria nas sombras, uma verdade devastadora começou a emergir. O maior pânico não era apenas sobre traições, mas sobre quem estava realmente controlando quem. E nesse momento, no fundo da mente de Clara, ela soube que a revelação que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Ela só não sabia até que ponto. E se essa descoberta a levaria a uma saída ou a um novo abismo. A linha entre amigos e inimigos estava se dissolvendo. E o tempo estava se esgotando. Mas o que mais poderia estar escondido nas trevas que o cercavam? Clara estava em estado de choque. O cenário ao redor dela parecia uma cena de um pesadelo. O corpo de sua irmã estava no chão. E o homem encapuzado tinha desaparecido na fumaça. Ela sentia a dor pulsar em seu peito, como uma faca cravada, enquanto Max rosnava ferozmente ao seu lado. Não, o desespero a consumia. O que estava acontecendo? Como isso pode acontecer? Clara! Uma voz familiar a trouxe de volta à reality. Era Lucas, emergido das sombras, com poucos homens ao seu lado que pareciam prontos para agir. Precisamos sair, agora! Os olhos dela se arregalaram. Você está vivo! A confusão era enorme. Toda a sua vida havia se tornado uma teia de mentiras. E agora estava diante dele novamente. Mas algo estava diferente. O olhar dele tinha uma intensidade que Clara nunca havia visto. Eu não posso explicar agora, mas você precisa confiar em mim. Há algo muito maior em jogo. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova onda de pessoas encapuzadas surgiu na entrada, e os policiais, aqueles que deviam estar do lado dela, cercaram a área. A confusão aumentava e a adrenalina disparava nas veias de Clara. Ela olhou para Max e então para Lucas. O que fazemos agora? A voz dela tremia, mas a determinação estava se formando lentamente. Elizabeth! Uma voz distante chamou, e Clara virou-se para ver Roberto, ferido e ofegante, mas determinado. Ele havia escapado de seu captor. A verdade sobre a cidade é mais sombria do que você imagina. Temos que expor isso. Clara sentiu que o chão estava tremendo sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ela ainda não entendia totalmente. O que débito significava? Você fala de traição, mas como podemos confiar um no outro? É tudo uma armadilha. Por isso precisamos agir rápido, disse Lucas, com um olhar intenso. A morte de sua irmã não pode ser em vão. Precisamos reunir provas antes que eles nos calem para sempre. Nesse momento, a porta próxima se abriu e mais sombras começaram a se aproximar. A única opção era lutar. Clara se virou, a raiva e a dor acendendo uma chama dentro dela. Não vamos permitir que isso termine assim. Não agora! Eles corriam por corredores estreitos e escuros. Max à frente, farejando o caminho. As explosões ecoavam e luzes piscavam ao fundo. A equipe estava presa nessa teia de mentiras. Mas havia algo em sua união que começava a crescer. Isso é maior do que todos nós pensávamos, disse Roberto, ofegante. O que sabemos sobre corrupção e traição não é nada comparado ao que está para vir. Estamos em uma luta pela verdade. Finalmente, ao chegar a uma sala segura, Clara respirou fundo. O que fazemos agora? Ela perguntou, sentindo o peso da responsabilidade nas costas.
Precisamos de um plano, disse Lucas. Se conseguirmos expor tudo, talvez a cidade ainda tenha uma chance. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Ela olhou para seus amigos, coração batendo rápido. Poderia ser uma guerra, mas eles tinham o mesmo objetivo. A esperança brilhava como uma luz no fim do túnel. Então, vamos fazer isso. E assim, enquanto se preparavam para a batalha final, Clara percebeu que a verdade tinha um alto preço, mas estava disposta a pagá-lo. E se você achou essa história eletrizante, não esqueça de fazer algo agora mesmo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais conteúdo maravilhoso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensa. E não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar este canal. Este é o momento para mostrar que você faz parte desta comunidade. Não espere nem mais um segundo.